Márcio Gomes, nosso âncora do CNN Prime Time, está falando direto do Vaticano. Tudo bem, Márcio? Sempre muito bem-vindo. Ô, Márcio, conta um pouquinho daí de como é que está a emoção, as suas impressões, o que as pessoas estão dizendo, compartilhando contigo nesse momento de tanta emoção ainda. É verdade, Tainá, Uribe, é um prazer falar com vocês aqui de Roma. E eu estava vendo vocês falando como a imprensa italiana já começa a explorar alguns nomes, já começa a citar favoritos, tendências, linhas de pensamento entre os cardeais que vão votar no conclave. Nada disso aparece aqui na Praça de São Pedro, pelo menos neste momento, 2 dias apenas da morte um dia depois da morte de Francisco. As pessoas aqui, a gente percebe, existe uma certa estupefação, um certo susto, porque muitas das pessoas que estavam aqui em Roma vieram, pelo menos essas que estão aqui no Vaticano, os mais devotos, vieram passar a Páscoa aqui na capital italiana, passar a Páscoa no Vaticano. E quem sabe, ver o Papa. E elas viram o Papa. E o Papa apareceu aqui mostrando o sacrifício, a força, a vontade. Mesmo sabendo agora o tanto de dor que ele sofria, ele fez uma aparição aqui no domingo de Páscoa. E eu conversei com muitos brasileiros que estavam aqui e viram o Papa de perto. Alguns sentiam a dor, outros falavam, não, ele estava bem, ele passou pelo Papa móvel. Mas a gente percebe a surpresa que foi, conversando com essas pessoas. Bom, a surpresa que foi para todos nós, mas quem estava aqui em Roma particularmente deve ter sentido mais, porque no domingo de dia viu o Papa vivo, acenando, passando no Papa móvel. E no dia seguinte, de manhã, acorda com a notícia da morte de Francisco. Então existe ainda um clima de estupefação, um clima de susto, de surpresa, mas claro, sabias que a recuperação era difícil, foram 38 dias no hospital. O que se percebe aqui no Vaticano é um luto, naturalmente, mas nada de tristeza. Eu conversei com vários brasileiros, todos acreditando no legado do Papa, na mensagem que ele deixou de pensar nos mais pobres, de pensar nos avanços que houve na igreja. Ele pode não ter feito todos os avanços necessários, como alguns acreditam, mas definitivamente foi um Papa reformador, foi um Papa revolucionário e ainda vai precisar de algum tempo para ele ser estudado. E isso a gente percebe aqui conversando com as pessoas, o orgulho que sentem estar aqui nessa possibilidade, nessa oportunidade de se despedir de Francisco. É triste, mas sempre existe esperança. E quem tem fé tem mais esperança ainda em ter vida em outro lugar. Tainá e Uribe. E só podia ser você, Márcio Gomes, que cobre política, assuntos internacionais há tanto tempo, que tem um olhar sempre razoável e também humano sobre esses acontecimentos mundiais. E realmente, o funeral do Papa é um momento de sentimento e é exatamente o que você explicou para a gente. O conclave se discute depois. Agora é o momento de olhar para o legado do Papa Francisco e também avaliar exatamente como ele mudou o mundo e como ele trouxe novos fiéis para a Igreja Católica e também criou a admiração de outras religiões, né, Márcio? Quando a gente conversa, por exemplo, com pessoas que são muçulmanas, com judeus, todos eles têm uma grande admiração pelo Papa Francisco porque ele era acolhedor, né? Eu fiz algumas coberturas de viagens papais quando eu morava em Tóquio e eu fui ao Sri Lanka, fui às Filipinas, fui à Coreia do Sul. Particularmente na viagem ao Sri Lanka, é uma população mínima católica, mínima. Não sei dizer o percentual, mas é muito pequena. Lá a maioria é hindu, também tem muito budista. E havia um conflito enorme acontecendo entre essas religiões. E o Papa foi até lá tentar colaborar, tentar participar de uma união, de uma pacificação dessas religiões. Isso entra muito no que você falou, Uribe, nesse Papa que viajava para lugares distantes. Ele fez várias viagens à Ásia, não apenas com o intuito de fortalecer a fé, mas também com o intuito de levar a paz, de levar essa mensagem. E isso ele deixou muito fortemente em todas essas pessoas. E quando a gente fala de renovação, é impossível não lembrar também que neste momento, e tem muito brasileiro aqui por causa disso em Roma, não apenas pela Páscoa, mas também pela canonização de Carlo Acutis, um jovem italiano considerado padroeiro da internet. Ele seria canonizado agora, mas o Colégio de Cardeais suspendeu todas as beatificações e canonizações que iriam acontecer neste período de sede vacante, ou seja, sem Papa.
apenas o próximo Papa vai renovar essas datas, vai atualizar essas datas. Então tem muito brasileiro frustrado aqui, muitos jovens principalmente, eles passam com a camisa. É uma pena que não tem nenhum agora aqui perto da gente. Agora há pouco tinha um casal, com a mochila. Vem aqui por favor. Nossa, desculpa, eu vi a sua mochila em primeiro lugar, mas veja só o braço dessa senhora aqui. Qual é o seu nome? O meu nome é Caroline. Caroline, você tem uma tatuagem do Carlo Acutis? Tenho uma tatuagem. Quando que você fez essa tatuagem? Essa tatuagem foi feita há 2 semanas atrás, na verdade. Eu já tinha São João Paulo II com a Basílica, aí eu fiz o Carlo Acutis e renovei um pouco elas para ficar da mesma cor. Gente, mas que coisa linda. E você veio para cá só para assistir a canonização? Isso, eu vim participar da canonização, cheguei ontem na parte da manhã, às 10 horas da manhã. Já na hora que eu estava no voo, fiquei sabendo da morte do Papa. E por causa disso, a canonização foi adiada. Isso. Dizem que para o 12 de outubro, ninguém sabe a data com certeza. Só o próximo Papa vai poder dizer essa próxima data. Agora, muitas pessoas que eu conversei aqui diziam da importância do Carlo Acutis para a renovação da fé, renovação da igreja, atrair mais jovens. Não sei se esse é o seu caso, mas você percebe isso entre os mais jovens? Sim, Carlo ensinou a gente a amar a Deus, né? É um jovem realmente que... Para nossa geração, para mim eu digo, porque eu tenho 34 anos, então ensinar realmente o que a nossa igreja pede, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, estar mais perto de Jesus e que todos nós podemos se tornar santos sim. Né? Você veja que o momento Uribe, Tainá, amigos de casa, o momento se mistura aqui. A gente fala com um tom de alegria da canonização do Carlo, desse jovem que está renovando a igreja, mas no momento em que essa canonização é adiada, pela morte de um Papa, e não qualquer Papa, mas Papa Francisco, tão próximo de nós brasileiros. É uma mistura interessante isso, Hoje né? eu falo que é uma mistura de sentimento. Ontem eu fiquei muito triste por conta que... eu estava até conversando com um padre amigo meu aqui agora, falando que a gente vem na esperança, né? De um momento feliz por conta da canonização, mas também é um momento histórico que eu estou vivendo, né? Porque é uma morte de um Papa. E Francisco, ele deixou um legado pra gente, né? Sobre a esperança. Então, eu falo por mim hoje, mas a esperança do Carlos ser santo nós já temos, né? Porque já está escrito ali que ele será santo. Então, agora é só aguardar um novo momento mesmo. Tá bom. Mas a gente fica... eu fico triste e ao mesmo momento feliz por estar aqui, né, hoje. É uma mistura muito interessante isso que mexe com a gente aqui, e não apenas os devotos, mas a quem está aqui de forma geral em Roma. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês e boa reportagem. Muito obrigado. É isso, Tainá, Uribe, perceberam? Na sorte a gente encontrou de novo a moça que eu vi com a mochila aqui do Acutis e como é uma mistura de sentimentos realmente, não tem outra expressão a revelar. E é incrível a força que esse jovem Carlo Acutis pode ter na renovação da fé, na atração de jovens fiéis para a igreja. Para vocês verem o poder dele. Francisco era um Papa muito próximo a gente. E aqui no Vaticano é impressionante como a gente vê pessoas com o símbolo de Acutis na pele, na roupa, no pensamento. Meio que eu não vou falar em equilíbrio com Francisco, mas em conjunção ao que aconteceu com Francisco. Tainá e Uribe. É o que pregava Francisco, né? Essa parte mais moderna mesmo da Igreja Católica. O Acutis tinha só 15 anos quando morreu, vai ser o primeiro santo dessa geração milênio, das décadas de 80, 90, e o Márcio está mostrando para a gente a influência dele sobre os jovens, né? As pessoas que esperavam, então, esse momento, né? A canonização no dia 27 de abril foi interrompida, aguardamos, portanto, uma nova data. Márcio, eu volto contigo em instantes, muito obrigada, uma excelente cobertura, como sempre, para você.